Salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Calma aí, coração. Se você quer deixar o like, se inscreve no canal, compartilhando aí, ó. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Deixa o like aí. Aqui só para animes, tá ligado? Vamos reassistir esse vídeo. Ele se formou no ensino médio, mas acabou sendo pulsado para o... Tá ligado, metro? Compartilha aí e simbora. Me permite aí, hein, só animes. Permite aí eu reassistir, estamos tentando aí simbora. Um dia antes da formatura do ensino médio, o nosso protagonista da ESO estava caminhando com o seu amigo. De repente a alma dele simplesmente sem nenhum aviso foi puxada. E ele É mancar isso aqui, tá ligado? Metro vai mancar, então não se tornou anime, mas simbora. caiu no inferno. Em pânico vendo aqueles monstros horripilantes, ele se perguntou por que estava ali. 10 dias se passaram, e naquele lugar não havia dia e noite, nem mesmo a luz do sol. E passando fome, tudo que ele tinha para comer era a carne podre que restava dos monstros. Comendo tudo que conseguia, ele pensava que não podia vomitar, pois não queria morrer. Para sobreviver, ele teve que se adaptar a esse lugar. Uma coisa interessante, tá vendo aí, ó. O cara foi pulsado ali pra o que isso aqui serve? Treinamento, meu tropa. Treinamento aqui, ó, pro nosso protagonista. Então, simbora continuar. Muito interessante, eu gosto disso. E logo ele iniciou uma luta com um monstro que o atacou. Para sobreviver, ele teve que lutar. Não aguentando, ele chorava chamando por sua mãe. E logo 39 dias se passou. Para não morrer, ele teve que desistir de ser um humano. 51 dias depois ele se adaptou a tal forma que o nojo se tornou algo distante para ele. Foi quando uma janela de status apareceu para ele, depois que aceitou subir de nível. 7 anos se passaram. Com o nível 24, ele agora já conseguia derrotar a maioria dos monstros com apenas uma mão. 24 anos depois, ele fez uma espada com a pedra que pegou de um cavaleiro dragão. 51 anos depois, ele conseguiu arrancar a cabeça do dragão da encarnação. E então, 79 anos e 365 dias depois, finalmente ele foi em direção ao Deus Demônio. Mas antes de encarar o Deus Demônio, ele estava travando uma batalha com o porteiro do Deus Demônio. A batalha era muito intensa. O porteiro dizia que iria arrancar seus membros e jogar para as feras comerem. Não se importando, o prota mandou ele abrir o portão quietinho, e aí iria deixá-lo viver. A batalha ficava cada vez mais intensa. O prota estava acompanhado por uma cabeça de esqueleto pegando fogo, que falou para ele matar o porteiro de uma vez. O porteiro falou que levará o insulto do prota para o Deus Demônio. Foi nesse momento que a espada do prota atravessou seu peito, deixando um enorme buraco. Ele tinha deixado o prota com muita raiva. O cabeça de caveiro perguntou o que ele iria fazer agora, porque ele matou o porteiro, e o Deus Demônio não ficaria parado. E perguntou se o prota quer matar o Deus Demônio e se tornar o governante absoluto desse inferno. Mas ele não queria isso, pois faziam 80 anos desde que ele foi parar nesse inferno. Ele teve que lutar contra muitos monstros para sobreviver. Todos tinham suas próprias histórias e motivos para estarem no inferno. É por isso que ele questionava o que ele estava fazendo nesse inferno, e o porquê o Deus Demônio o arrastou para lá, e ele só quer fazer essa pergunta a ele. Mas o caveira disse pro prota ir implorar por perdão, e depois fazer a pergunta. Mas o prota disse que ele deve pagar por ter o arrastado para esse lugar, e o fazer sofrer tanto. Correndo em direção ao castelo do Deus Demônio, ele de repente acordou e viu que estava em um hospital. Então ele pensava que fazia muito tempo desde que não sonhava com sua vida na Terra. Mas ele se perguntou por que justo um hospital. Ele também não conseguia mexer seu corpo. Sua mãe Essa ficou... parte aqui é daorinha, metro. Curti essa parte aqui, ele voltou. Eu sei, eu li o mangá. Eu tô lendo, quer dizer, tá lançando ainda. É muito. Fico arrepiado, ó. Eu vou trazer vídeo assim, minha tropa, tá ligado? É bom que eu vou comentando nele, tá ligado? Aí comentem também, deixa o like, se quando compartilha aí.
Eu tô lendo bastante mangá, minha tropa. Viciado em mangá. Por isso meu nome. O nome do meu canal é isso aí, Fiz Mangá. Mas eu explico isso em outro vídeo. Simbora. Assustada quando viu que ele abriu os olhos. Vendo ela, tudo o que ele pensava era que ele não estava gostando desse sonho. Era infantil e besta. Assustado, ele pensou que isso deveria ser um sonho, mas não sabia o porquê de tudo ser tão nítido. Mostrando antes, no inferno dentro do castelo do deus demônio, ele tinha matado todos os seus subordinados que encontrou dentro do castelo. Mas ele foi pego pelo deus demônio, achando ele covarde por ele ter o atacado enquanto estava distraído. E sua resposta para isso será corta sua garganta e seu corpo em duas partes. O Caveira disse que se ele matar o deus demônio ele se tornará o governante absoluto do inferno, e perguntou o que ele iria fazer. Foi aí que a janela de status apareceu, o perguntando se ele gostaria de retornar à Terra. E como seu maior desejo era poder sair desse lugar, ele aceitou. Foi quando ele foi enviado de volta. No hospital ele se perguntava se isso era realmente real vendo sua mãe conversando com o médico. O prota começou a gritar desesperadamente, se perguntando o que é verdade e o que é sonho. O momento que ele encontrou a mensagem, ou agora. Duas crianças assustadas perguntavam à mãe se o prota tinha se tornado um monstro, e eles precisam denunciar ele. Mandando o médico não se aproximar dele, ele o mordeu, enquanto se perguntava se isso é uma maldição ou um veneno de paralisia, e o que ele fez com seu corpo. Em puro desespero, gritando ele perguntou como ele sobreviveu todo esse tempo. Depois, chegou 2 seguranças e o segurou, e então ele viu um buraco de minhoca no céu. E se perguntava por que isso está ali. Depois disso, a enfermeira lhe deu uma injeção o fazendo perder a consciência. Logo mostrou o noticiário, falando que um portal se abriu no céu, e a equipe de caçadores foi acionada imediatamente. Mostrando os caçadores, um deles reportava a situação ao chefe, dizendo que eles estavam na fase final da eliminação. E que levaria 1 hora para poderem os retirar. O chefe mandou eles entrarem em contato assim que a missão terminar, que ele cuidaria do resto. E vendo a notícia, o prota se perguntava o que era tudo isso. Logo, o amigo do prota, Shanho, apareceu feliz por ele ter acordado. Foi aí que o prota descobriu que estava em coma por 10 anos, quando seu amigo falou. Shanho contou que ele colapsou de repente, e desde então ficou deitado nessa cama de hospital por 10 anos. E que a sua mãe sofreu muito esse tempo todo. Ela teve que ter 2, às vezes 3 empregos, para poder pagar as contas do hospital. Mas agora o prota não precisava se preocupar com o emprego, pois ele tem uma vaga para ele. Enquanto passeava com sua mãe pelo hospital, 2 caras apareceram. Essa parte aqui. Pai, essa parte aqui é monstro. É monstro. Cobrando a dívida que sua mãe devia a eles. Pedindo perdão, ela falou que com certeza ia os pagar mês que vem. Mas ele disse que ela já disse isso várias vezes. Pedindo mais tempo, ele a empurrou por ela ter o tocado e disse que se ela pegar dinheiro emprestado de alguém, ela precisa devolver no prazo. Chorando, ela pediu para eles não fazer isso na frente de seu filho, e ela irá pagar a eles no mês que vem. Com raiva, o cara bateu na mãe do prota. Vendo isso, Daesun ficou muito irado, então ele disse que eles nem se comparam com insetos. Segurando o prota, o cara falou que a mãe dele pegou o dinheiro por causa dele. Mostrando um olhar frio, Daesun perguntava o que ele ia fazer. O cara então o jogou longe e começou a espancar o prota. Sua mãe foi tentar parar o cara, mas... Que pena, o corpo dele tava pronto, que ainda, mas tropa do céu, que pena, hein? São PC ia pecar, hein? o outro lhe segurou, enquanto apanhava. O prota em pensamento dizia que se ali fosse o inferno o cara já estaria cortado em pedaços. Foi aí que a janela de status apareceu, com uma missão de ascensão. Como foi a janela de status que lhe fez sobreviver por 80 anos, ele não pensou muito e aceitou, e assim, todos à sua volta ficaram parados. A missão era fácil, era a restauração corporal, e tudo o que ele tinha que fazer era ir até o destino marcado. Mesmo rastejando ele não conseguia ser rápido.
E tinha limite de tempo. O sistema não dá missões impossíveis. Por isso ele pensou em um jeito de completar a missão. E como não dizia como ele tinha que ir até o local, ele usou a cadeira de rodas e começou a ir em direção ao local. E faltando um segundo até o tempo terminar, ele conseguiu completar a missão. E então, ele recebeu o elixir de restauração. Depois de usá-lo, as dores de seu corpo desapareceram e ele sentiu a energia voltando. Quando o tempo voltou ao normal, todos ficaram sem saber o que aconteceu, e os seguranças apareceram e os caras foram embora. Já de noite, enquanto todos dormiam, ele se perguntou por que a janela de missões apareceu por ali. Ele tentou várias vezes abrir a janela de status, mas desistiu quando não teve respostas. Ele precisa voltar ao seu corpo original antes que os bandidos voltem. Foi quando apareceu a seguinte frase: Pantheon aguarda a vinda do governante absoluto. Depois, Daesun perguntou onde estava, e um aviso apareceu dizendo que o governante absoluto desceu até Pantheon, mostrando que ele tem que completar a execução superando o obstáculo concedido. E como ele só precisava fazer o que estavam pedindo, ele se preparou para começar a fazer as missões que apareceriam. Quando apareceu a cabeça gigante de um monstro, ele o socou destruindo. Depois ele correu 10 quilômetros. Depois fez 1000 flexões. Nisso ele já tinha feito 9 missões, mas ainda estava a 55% da taxa de execução. E como estava ficando chato, ele mandou eles lhe darem uma missão de verdade. Então uma missão apareceu para ele lutar contra o alvo e vencer. Ele ficou feliz quando viu que o monstro que apareceu foi o demônio chorão, pois foi ele que quase o matou no inferno. No meio da luta o prota foi atingido, e mesmo depois de se esquivar várias vezes, o demônio conseguiu segurá-lo. Então o prota disse que se lembrou o que fez para atingi-lo no inferno. E como tinha acabado com ele. Invocando sua espada, ele o matou facilmente. Quando acordou pela manhã, sua mãe ficou surpresa quando viu ele totalmente bem, e de pé. Conversando com o médico, ela disse que pensou que levaria 6 meses de fisioterapia para ele melhorar, mas o médico não tinha explicação porque ele melhorou em apenas 15 dias, e então sua mãe ficou preocupada. Mas ela não precisava se preocupar. Já o prota queria voltar ao seu corpo original o mais rápido possível. Ele ficou abalado quando viu sua mãe agradecendo a enfermeira por ter cuidado dele por 10 anos. Ele não conseguia imaginar o quanto deve ter sido difícil para sua mãe suportar isso, todo esse tempo. Mas agora ele cuidará dela. No banheiro, ele disse Pantheon e o portal se abriu. Ele queria que a execução do sistema fosse mais rápida. Mas como a execução é ilimitada, as missões de ascensão são criadas aleatoriamente pelo Pantheon, e mandando ele escolher uma dificuldade. E então ele escolheu a dificuldade infernal. Uma esfera negra apareceu, e dentro dela saiu ele mesmo. Um clone, com o qual ele terá que lutar, e obter a vitória. Daesun disse que isso faz sentido, afinal o ser absoluto do inferno é ele. Então, o outro partiu para cima dele, e a batalha era muito difícil. Cada vez mais a luta ficava intensa, o prota não conseguia igualar a força. É monta essa parte. Gostei disso, hein? Mas eu acho que foi muito cedo. Podia ser um pouco mais pra frente. Vinha outro monstro. Ele aquecendo, tá ligado? Porque ele mesmo mostrou que ele é fraco. Perto dele fraco, tá ligado? Podia ir um pouco mais para frente, mas sim, Ou a pode. velocidade de seu clone naquele momento. Colocando a mão em seu peito, ele foi lançado para longe. Levantado ele dizia que desse jeito o falso parece melhor que o verdadeiro, e isso não o deixava feliz. Então ele usou a habilidade neutralização de sangue. E o outro foi para cima dele novamente. Se esquivando ele o segurou pela cabeça e o jogou no chão. E quando ia matar seu clone, ele se esquivou e também usou a habilidade de neutralização de sangue. Os dois iniciaram a batalha novamente, mas o prota foi golpeado pelas costas. E quando ia ser morto, mostrou ele paralisado no banheiro, e uma funcionária foi abrir a porta. Mostrando no portal, ele conseguiu evitar o golpe fatal. Dizendo que se perder agora, todos os seus esforços terão sido em vão.
e se perguntou o que poderia o matar no inferno. Já a mulher que ia entrar no banheiro foi parada, porque tinha um anúncio dizendo para ela ir para outro lugar. Então o prota chamou o inventário. Com isso ele pegou um tônico nutritivo do monarca. Logo outro lhe atacou, mas o prota acertou ele com um golpe. Ele agora sentia o poder. Enquanto bebia os tônicos, ele lutava com o outro, e a batalha mesmo assim ainda era difícil. Então o outro o agarrou pelo pescoço e enfiou a espada nele. Mas o prota chamou o inventário novamente e a espada atravessou. E usando sua espada, o prota enfiou ela no outro ele, matando ele. Agora o corpo dele foi completamente recuperado. Eu só ele mesmo pensou mais que ele mesmo, tá ligado? Ele ficou mais inteligente, passado o tempo, sacou? E ele também poderá usar o sistema infernal neste mundo. E suas cicatrizes também voltaram, já que ele recuperou seu corpo original. Na janela de status tinha um aviso dizendo que ele tem mensagens não lidas. Escolhendo ler, ela dizia que Daeson, monarca, escolheu retorna à Terra. E aproveitando-se da ausência do monarca, os seres celestiais selaram o espaço-tempo de seu próprio mundo. E os demônios presos em Pandemônio pelos seres celestiais, aguardavam a chegada do monarca para sua salvação. Vendo que eles estavam lhe pedindo ajuda, ele falou que logo eles estão lhe pedindo ajuda. E que ele lutou por 80 anos para sobreviver contra eles. Só porque ele se tornou o monarca deles. Com raiva, ele levantou o dedo do meio para eles, mandando o sistema o tirar dali. Então mostrou que os demônios estavam todos vendo Prota. No quarto do hospital, ele fazia flexões enquanto o médico e sua mãe assistia. Então o médico falou com ela que talvez ele seja um despertado. Ela achou que ele é diferente dos outros despertados que ela já viu antes. Então o médico disse que isso era tudo que eles poderiam fazer por eles, e seria bom ela visitar a associação. A caminho de casa, ele disse que fingiu não perceber enquanto se exercitava, mas ouviu tudo sobre o despertar e a associação. E se perguntou o que aconteceu na Terra durante esses 10 anos. Chegando em casa ele viu uma garota e perguntou quem era ela. Então sua mãe perguntou a Gisso onde ela esteve todo esse tempo. Depois que escutou o nome dela, ele descobriu que ela é sua irmã mais nova, e então ele ficou surpreso, pois mesmo que ela tenha crescido, ele não conseguiu reconhecer sua única irmã. Quando ela foi sair, os caras de antes chegaram falando que iriam arrombar o portão se ela não abrisse. E então o prota ficou extremamente com raiva. Então, são animes. Vamos assistir parte 2 depois, minha tropa. Então, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí. Curte muito. O mangá é muito bom, mano. Top. Eu sou apaixonado pelos mangás. Então, é bom que assim eu tô um upgrade no meu canal, tá ligado? Ele vai falando, for lembrando e for comentando. Comentando, tá ligado? Dando um upgrade. E é isso e fui. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha.